está sendo noticiado pela imprensa que, em razão do risco iminente de uma prisão, o presidente Jair Bolsonaro, com o término do seu mandato, fugiria para os Estados Unidos. Nesse vídeo eu vou explicar se há o risco de prisão dele após o término do mandato em 1º de janeiro de 2023 e também se esse ato dele eventualmente se mudar para os Estados Unidos configura ou não uma fuga, né? Ou se isso é uma fuga ou se de fato ele tem o direito de se mudar para os Estados Unidos. Meu nome é Matheus Falivene, eu sou advogado criminalista, mestre e doutor em Direito Penal pela USP. E a primeira questão, o presidente Jair Bolsonaro tem o risco de ser preso a partir do momento em que ele deixar o mandato? Eu digo que em tese sim. Não é um risco que aparenta ser tão iminente, não é alguma coisa que aparenta ser tão urgente, mas ele tem o risco, porque a gente tem que lembrar que o presidente ele é investigado em alguns inquéritos que atualmente tramitam no Supremo Tribunal Federal em razão da prerrogativa de foro que ele possui. O presidente da República ele possui diversos direitos e prerrogativas, como por exemplo a prerrogativa de foro, a prerrogativa de não ser preso preventivamente durante o mandato, não sofrer uma prisão cautelar, a prerrogativa de ser processado apenas por iniciativa do Procurador-Geral da República e também com autorização da Câmara dos Deputados. Então, em razão do cargo, o presidente da República ele possui uma série de direitos e prerrogativas, e isso está correto, né? Porque isso serve para que um juiz de primeira instância, por exemplo, não possa interferir na atuação do presidente da República. Porém, no caso, encerrando-se o mandato do presidente Jair Bolsonaro, ele não terá mais essa prerrogativa de foro. E com isso, eventualmente, ele poderá sim sofrer as consequências desses inquéritos em que ele está sendo investigado. Logicamente, caso se comprove a autoria e a materialidade de algum crime que ele eventualmente tenha cometido, né? E a gente sabe que são, se não me engano, 11 inquéritos policiais, alguns relacionados a fatos anteriores, né? Fatos que ele cometeu, crimes que ele teria supostamente cometido enquanto ele era deputado federal, e também fatos relacionados a questões da presidência da República, né? Aqui tem as questões relacionadas à pandemia, tem a questão também aos protestos que estão ocorrendo pelo Brasil. Então tudo isso eventualmente poderia levar à prisão dele. Porém, aqui é uma coisa importante, que não aconteceu, na verdade, quando do julgamento do Lula, é que deve-se respeitar todos os direitos e garantias fundamentais dele. Caso ele seja acusado, né, e ele está sendo investigado já, mas caso ele também seja acusado, tem que se respeitar todos os direitos e garantias fundamentais dele, o que não ocorreu com o Lula. Por isso, inclusive, que o processo do Lula foi anulado e ele pôde concorrer à presidência. Eu até já fiz vídeo sobre isso aqui no canal, já falei sobre isso. E também é importante destacar que mesmo ele sendo investigado, ou mesmo ele sendo eventualmente processado, ele é presumidamente inocente até o transjulgado da condenação. Então o Bolsonaro ainda é inocente. O fato de ele ter inquéritos e esses inquéritos eventualmente voltarem para a primeira instância, né, não faz ele perder o seu estado de inocência. E também, com relação ao fato dele ir para os Estados Unidos, é importante destacar que não existe notícia de que haja contra ele uma medida cautelar que impeça ele de mudar de endereço, de mudar de país. Então, como não há uma medida cautelar de natureza penal impedindo ele de fazer essa mudança, ele pode ficar nos Estados Unidos sim, ele pode se mudar para lá. É lógico, essa não é a atitude mais elegante, digamos assim, para um presidente da República, porém, juridicamente, a atitude dele não está errada, porque não é um fato, ele não tem nenhuma restrição num processo criminal que impeça ele de fazer isso e se mudar para outro país. Então, ele pode se mudar, porém, eventualmente, caso ele seja chamado a responder a um processo, ele não vai poder se ocultar, porque caso ele se oculte, isso poderá dar ensejo a uma eventual prisão preventiva, alguma coisa nesse sentido, tornando a situação dele mais grave. É isso aí, agradeço quem assistiu, muito obrigado e até mais.